Hoje nós vamos colher o feijão roxinho aqui, que nós plantamos na linha das árvores, é esse feijão. Plantamos ele junto com o feijão de porco. O feijão de porco, como foi plantado no final das chuvas, ele está crescendo mais lentamente e está com botões ainda, não floriu. Então a gente vai colher só o feijão roxinho e depois, quando o feijão de porco florir, a gente vai fazer uma poda nele, porque ele aumenta o número de vagens com a poda. Vocês podem ver aqui na linha de árvores, ó, está despontando aqui o abacate, o mamão, o cajamirim, a mandioca, aí tem a amora e outras árvores aí plantadas junto com o abacaxi. Mas antes, pessoal, da gente mostrar a colheita do feijão roxinho nessa linha, o beneficiamento dele, a gente precisa entender o antes e o depois da colheita do feijão, não é? Então, como que nós começamos uma área? Então, nós pegamos uma área que seria pasto, como isso aqui, ó. Esse aqui já foi uma área que já plantou maçai, ele está nascendo de novo aqui, mas basicamente era um pasto. Aí a gente passa o trator, o microtrator, levanta os canteiros aqui, afofa a terra e planta. Esse é o primeiro passo. Então aqui, o que nós plantamos? Vai ser a futura linha de árvores, ó. Eu já espalhei aqui as mudas de abacaxi, a gente pode plantar mandioca assim, as manivas de 20 centímetros, plantadas nesse sentido a cada metro. Então você pula duas mudas, uma maniva, pula duas mudas, uma maniva, a cada 80, 90 centímetros. E entre cada abacaxi você põe as mudas de árvores, se você tiver, ou as sementes. Essa é a linha de árvore. 4 metros, nós temos outra linha de árvore. Então seria aqui agora, de 3 a 4 metros, outra linha de árvore. E nós começamos aqui os canteiros. Esse capim nós trouxemos de fora, do pasto lateral, e forramos as ruas, ou seja, o solo está todo coberto. E aí nós começamos com a placenta 1, que no nosso caso aqui são as hortaliças. E você determina o ciclo de cada canteiro pelo ciclo de vida das plantas que você está colocando. Então qual que é a última planta aqui? Nós plantamos mandioca aqui no meio, não dá para ver. Então vai ser daqui 8 meses, a gente vai retornar aqui, 8, 9 meses. Então você pode ver aqui, ó, nós plantamos rúcula, já está nascendo as mandiocas aqui. Aqui é hortelã, aqui foi salsinha. E fizemos já alguns consórcios. Então aqui nós plantamos mandioca no meio e rabanete, com cenoura. Então a gente colhe o rabanete agora, ó. Nós vemos aqui, colhemos o rabanete e já faz o raleio da cenoura. Então os rabanetes super bonitos, ó. Não atrapalha em nada a cenoura, porque o rabanete 30 dias aqui, ó, ele tá saindo. Então colhemos o rabanete. Aí você vem aqui, ó, foi colocado até um pouco cenoura, até demais. A gente faz o raleio, deixa uma cenoura a cada 2 dedos. Porque não pode ter muita cenoura, senão ela não forma raiz. Nesse canteiro tem um outro consórcio, rúcula com alface, com couve. Então agora não podemos deixar passar, ó, a rúcula já está quase passando. Então a gente colhe a rúcula e agora o alface domina o canteiro. Ó. Aqui tem, ó, se vocês olharem aqui, é um brócolis ou uma couve, tá pequeno ainda. Então o alface, já a gente vai colher esse alface. Nós colhemos aqui a rúcula, um maço de rúcula, aqui o rabanete. Daqui a pouco a gente colhe esse alface, aí quem vai dominar são os brócolis. A gente colhe os brócolis e quem domina são as mandiocas que a gente plantou. No começo, procura não fazer consórcios muito complexos, nem acavalar o ciclo de vida das plantas. Que nem se você plantar abóbora, pepino, o ciclo de vida é muito parecido, o hábito delas é parecido, então vai virar uma bagunça. Agora, o hábito das plantas aqui, o que acontece? Se elas têm um hábito, que é a forma de crescimento parecido, não pode acavalar o tempo da colheita. Que nem plantamos aqui a rúcula de mudinha, não podia ser de semente, porque ia demorar muito. O alface ia fechar e a rúcula não ia estar crescida se tivesse entrado de semente. Nós plantamos alface de mudinha, a rúcula de mudinha, aí o que acontece? A rúcula com 27 dias sai, o alface toma conta. Aqui, 30 dias, pouco mais que isso, o rabanete sai, a cenoura toma conta. Quando a gente colher a cenoura, se você acha que a mandioca está sombreando muito, quebra alguns galhos debaixo da mandioca e assim a gente ocupa
isso aqui com hortaliças. Essa é a nossa placenta 1. E depois que passou esse ciclo da mandioca, o que que acontece? A gente vem para esse outro lugar. A cada 4 metros aqui, ó, nós temos isso aqui que um dia foi canteiro. Isso aqui um dia foi canteiro. Depois que nós tivemos o ciclo das hortaliças, a terra já está muito boa, não é? Porque as hortaliças demandam, exigem uma fertilidade alta no solo. Então agora, depois do ciclo das hortaliças, a gente fez uma poda nas árvores e plantamos capim-mombaça. Então esse é o mombaça que se estabeleceu agora. As nossas árvores frutíferas, tem aqui o limão produzindo, esse aqui é um outro limão que não entrou em produção ainda, aqui o limão Tahiti produzindo, e foi podado drástico agora o eucalipto, todo o material colocado na linha, e as árvores do futuro estão vindo aqui, xixá, jatobá, aroeira, pau-rosa, as árvores que a gente plantou. Aqui foi ainda um experimento de 2016, tem muito pouca árvore, teria que ser muito mais adensado de árvores aqui. Por que a gente não faz muito mais largo, 5, 6, 7, 8 metros? Porque depois, as laranjas crescendo, as árvores do futuro crescendo, e a gente podando, o capim se despede. E todo o material forra as ruas. Por isso que a gente não pode fazer ruas muito largas, senão o material das árvores não vai ser suficiente para alimentar a entrelinha e a linha. E nós estamos caminhando, qual que é o nosso foco? É a floresta original do lugar. Então isso aqui foi floresta, cerrado é floresta. Então nós estamos caminhando para virar floresta. Isso era um pasto degradado e vai virar floresta. Com árvores nativas do cerrado, com árvores exóticas, mas no final lá nós vamos ter aquelas árvores que se adaptam bem a esse clima, sendo nativas ou exóticas, mas que gostam desse clima, e a gente vai produzir madeiras e fruta. Esse é o final do nosso caminho, né? Os sistemas de abundância. Agora, depois que a gente colheu aquele feijão roxinho, nós vamos voltar ali agora e ver, depois da colheita do feijão, o que restou naquelas linhas. Então, depois da colheita do feijão roxinho, que foi uma das culturas, isso aqui foram os canteiros de hortaliças, como a gente acabou de mostrar. Então, 6 meses depois, 8 meses depois da colheita do feijão, nós temos isso, a linha de árvores. O feijão tinha sido plantado aqui, alternando com o feijão de porco, o feijão roxinho. E produziu bem, nessa linha aqui, 25 metros, deu em torno de 5 quilos de feijão, só a colheita do feijão, além da colheita das hortaliças. Aí, qual foi o nosso erro aqui? Quando nós plantamos o feijão de porco, nós não podamos o feijão de porco. Isso poderia ter aumentado a produção do feijão roxinho, uma poda no ponteiro do feijão de porco, e permitido que as árvores de semente crescessem bem. Nós plantamos aqui, quebramos a dormência das sementes de mutamba, é uma árvore muito boa de se plantar, ela tem em todos os ecossistemas do Brasil aí, Cerrado, Mata Atlântica, a mutamba é bem comum. E aqui o que aconteceu com a mutamba? Nós plantamos de semente, como o feijão de porco sombreou muito, nós não podamos o feijão, inibiu o crescimento, atrasou, fechou de sombra aqui, e a mutamba meio que perdeu a viagem. As plantas de mudas foram bem, então essa laranja de pé franco nós plantamos, ó, e foi pouco manejo que nós demos. Então isso ainda é o que nós temos que prestar muita atenção. 5% é esforço de plantio, 95% é manejo. Depois daqueles ciclos da placenta 1, as hortaliças, sobrou quem aqui? Sobrou a placenta 2, então aquela cobertura, ó, praticamente foi embora. Então agora a gente vai colher a mandioca aqui, já estamos colhendo a mandioca, e na próxima chuva a gente vai estabelecer o capim aqui. Com certeza aqui da mombaça, porque nós fizemos ciclos de hortaliça, a terra melhorou, e maneja aqui as árvores laterais. Então nós plantamos muito eucalipto, abacate, ingás, guapuruvu, cedro indiano. Então nessa linha aqui uma nativa que está crescendo muito bem, ó. Crescendo muito bem é o pau-pombo aqui do cerrado, crescendo bem com os eucaliptos. Nós plantamos agora eucalipto pelita e urograndes nessa linha com as bananeiras. Então a gente faz uma poda drástica nas bananas também, quando estabeleceu o capim aqui. E aí a gente saiu nos primeiros 2 anos. O mamão, ele é bem exigente, a gente está conseguindo produzir alguns ainda, mas tem sinais de ainda deficiências no solo, porque ainda tem uma virose, algumas doenças nos mamoeiros.
Mas fundamental vocês entenderem todo esse ciclo. Então a gente começa, no nosso caso, começamos com hortaliças, filas de árvores, plantando todos os estratos, o abacaxi como baixo, poderia ter árvores do extrato baixo também, poderia ser café aqui, poderia ser marmelada de bezerro, que é nativa do cerrado, extrato baixo, pode ser jabuticaba, que é baixo médio, enfim, árvores de todos os estratos nessa linha, fazemos o ciclo da placenta 1, da placenta 2, poderia ter intercalando com a mandioca aqui no meio, poderia ter inhame, poderia ter gengibre, que vai bem num sombreamento, mas agora aqui a gente não fez mais nada depois que colheu as hortaliças da placenta 1. A gente só está vindo aqui agora, colher as mandiocas, esse capim é a braquiarinha que tinha antes aqui, que rebrotou, e agora, no início da chuva, a gente planta. Como podem ver aqui, ó, mais para o fundo aqui, nós fizemos umas faixas de mombaça. Então olha a diferença aqui agora. Aqui a mandioca vai produzir ainda, e aqui foi umas faixas de mombaça que a gente fez ainda quando era a placenta 1. Nós plantamos junto com rúcula, linhas de rúcula, linhas de mombaça, e já roçamos várias vezes esse mombaça aqui, que está alimentando as nossas árvores. Então, isso que nós temos que pensar também para evitar a terra nua, não é? Vocês veem que agora aqui, ó, a matéria orgânica da superfície foi praticamente consumida. E aí o que eu acho que uma saída que se pode fazer é linhas de capim desde o início, com linhas de hortaliças. Aí quando a gente colhe as hortaliças da placenta 1, fica a placenta 2, que pode ser o inhame, gengibre, mandioquinha, a mandioca, a batata baroa, né? Aí a gente roça esse capim que alimenta as linhas de hortaliças da placenta 2 e alimenta as linhas de árvore. Quando a placenta 2 sai, que no nosso caso aqui é a mandioca, a última da placenta 2 e o mamão, o abacaxi também, né? Aí a gente vai forrar, se a gente já tiver o capim estabelecido em 2 canteiros, teria que plantar capim mais em 1 ou 2 canteiros no meio. Então basicamente é essa dinâmica que a gente estabelece aqui, transformando pastos degradados em floresta novamente. Agora vamos continuar lá e ver toda a colheita e o beneficiamento do feijão roxinho que foi plantado nessas linhas aqui no início, há 1 ano atrás.